Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, amigos, irmãos, que gosta do nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, galera. Reginaldo Ajuda Eu. Deixa um comentário, deixa sua curtida e compartilha. Essa mensagem, ela vai de encontro ao teu coração. Tudo na vida tem um propósito e tudo na vida tem um processo. Talvez você não entenda porque tantas coisas, até mesmo de ruim, acontece. Aquilo que estava dando certo começa a dar errado. A Bíblia diz que José era um filho muito amado do seu pai. Porém, José, ele era perseguido pelos seus irmãos, só porque ele agradava ao seu pai. E um certo dia, seu pai pega e manda José ir levar pão, água, alimento para os seus irmãos. E no decorrer do caminho, os seus irmãos avistaram José e disseram: lá vem o sonhador. Por que lá vem o sonhador? Porque José, ele sonhava. Deus dava as revelações para ele. Deus estava mostrando o que ele ia ser no futuro. Só que até então, José, ele não entendia muito. A Bíblia diz que o feixe dele ficava em pé e os feixes dos irmãos ficavam deitados. E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos ali começam a ter uma grande ira no seu coração. E o que me chama a atenção é que em nenhum momento José estava se gloriando, mas a alegria dele de contar o seu sonho para os seus irmãos. E isso incomodava o adversário dele, que ele mal sabia que eram os seus irmãos. Passa mais um tempo, Deus dá outro sonho para ele. E ele novamente fala para os seus irmãos: olha, esse sonho que eu tive agora, o sol e a lua e as 11 estrelas se dobravam a mim. E os seus irmãos e o seu pai, ouvindo isso também nesse dia, ele vai dizer: acaso você, eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos se dobrar a você? Só que a Bíblia diz que Jacó já sabia disso. Então José segue a sua caminhada. Mas quando José vai levar o pão para os seus irmãos ali traça algo horrível e tentaram matar José. Só que quando a gente tem projeto, a gente é um projeto de Deus, na mão de Deus, o nosso adversário vai tentar de várias formas nos destruir, mas quem nos escolheu foi Deus. Então a Bíblia diz que eles jogaram José dentro de umas cisternas, e as cisternas estavam vazias. De repente eles viram uma carruagem de pessoas e eles venderam José. José foi parar na casa de Potifar, e a Bíblia diz que a mão do Senhor era com José. Talvez as coisas ruins que acontecem é permissão de Deus, para que você venha chegar num propósito que Deus quer. Você não pode recuar, você tem que ir para frente do gigante, porque só Deus pode lhe dar a vitória. Então, você continua acreditando que Deus mudará a tua história. E a Bíblia diz então que José, ele foi injustamente acusado de algo que ele não cometeu. A esposa de Potifar tentou denigrir a imagem de José.
Então Potifar acreditava muito em José, só que a honra da casa dele contra José era diferente. Então Potifar pega e leva José para a prisão. E dentro da prisão, José era tão especial que o carcereiro deu a chave da prisão para ele, porque a Bíblia diz que a presença de Deus era com José. Então você tem que ter fé, foco, acreditar que Deus muda o cenário. Deus vai mudar a tua história. Por mais difícil que seja, Deus não perde batalha. Hoje você chora, mas amanhã será cântico de alegria. Então acredita que Deus muda o cenário. E a Bíblia diz que Deus mudou o cenário de José. Deus vai mudar o teu cenário. Por mais difícil que seja, Deus te escolheu para ser governador. E a Bíblia diz que José se tornou governador. Ele revelou 2 sonhos. O copeiro foi morto. Não, o padeiro foi morto e o copeiro foi levantado. Só que o copeiro, indo em direção para o templo, José disse: lembra de mim quando tu entrar lá. José só pediu isso, mas o copeiro, ele não lembrou de José. Era o próprio Deus apagando da mente do copeiro, porque naquele momento, se o copeiro lembra de José, o cargo que Faraó tinha era para ser padeiro, e o que Deus tinha para José era ser governador. Então espere o tempo de Deus, não queira ultrapassar na frente, porque tudo tem um tempo determinado por Deus, e para isso você tem que passar pela seleção, para lá na frente você ser escolhido. Então continua crendo, continua chorando, continua gemendo, continua acreditando que uma hora Deus muda o teu cenário. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e se inscreve aqui no meu canal. Ô, glória!